Então, esse primeiro painel eu gostaria de chamar, né, essa grande nova amiga, que é a Angélica Mari, que é jornalista e especialista em comportamento digital, CEO e cofundadora da Futuros Possíveis. E ela vai falar sobre o futuro do Brasil, tecnologia como política de transformação, com a Nina da Hora, que vai entrar online aqui com a gente, que é cientista da computação, hacker antirracista e diretora executiva do Instituto da Hora, com o João Brant, secretário de Políticas Digitais na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, Armando Júnior, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo, e Patrícia Peck, advogada especialista em Direito Digital, CEO e sócia fundadora da Peck Advogados e presidente do Instituto Peck de Ética Digital. Muito obrigada, bem-vindos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Wired Conference BRFW 2023. É um prazer estar aqui. Como a Olivia já nos apresentou, meu nome é Angélica Mari, vou fazer uma breve autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos castanhos escuros na altura dos ombros. Estou com uma blusa bege e uma calça azul marinho com riscas brancas, sapato preto. E sou colaboradora da revista Wired nos Estados Unidos, sou CEO e cofundadora da Futuros Possíveis, que é uma plataforma de inteligência sobre futuros. E é uma grande alegria para nós estarmos aqui como co-curadores destes painéis que vocês verão aí nesta manhã. Eu agradeço muito a organização, sobretudo a Olivia e a Bárbara, pela confiança aí no nosso trabalho. É um prazer. Bom, sem mais delongas, vamos aí à nossa primeira discussão da manhã. É sempre uma grande responsabilidade, né? Começar amanhã, todo mundo aí com muita expectativa, e eu já prometo que não vamos desapontar. Temos aí um time de especialistas para discutir um tema tão importante, né, que é o futuro do Brasil no contexto de tecnologia. Temos a Nina aqui se juntando a nós online. Oi, Nina, bom dia. Bom Prazer dia, estar Angélica. aqui com você. Tudo bom? Eu e a Nina, a gente brinca de gato e rato. A gente é aquele caso, nunca te vi, sempre te amei. Assim, a gente se falou várias vezes para várias entrevistas, mas a gente ainda tem que se encontrar online, no mundo real, né, Nina? Bom, Sim. a minha primeira pergunta vai justamente para você, Nina. Você tem falado muito sobre os riscos que a inteligência artificial apresenta, né? E como eles podem aumentar de acordo com as interseccionalidades que atravessam as pessoas. Queria ouvir a tua perspectiva sobre essa questão e como o Brasil se situa nesse debate. Primeiro, obrigada aí, organização. Obrigada, Angélica, mais uma vez pela parceria, né? Acho que é uma das muitas pessoas no Brasil que ainda me veem como bot, porque realmente a gente não se encontrou presencial. Mas é isso, né? A gente tem que também aproveitar algumas coisas boas que a tecnologia nos proporciona. Então, eu agradeço a organização por possibilitar, né, que a gente possa fazer essa participação online, né? Saúdo os colegas que estão aí na mesa presencialmente. E para responder essa pergunta, primeiro eu colocaria, e aí eu tenho total liberdade de fazer isso com você, Angélica, sabendo, né, que depois de tantas entrevistas e trocas, que eu tenho um posicionamento onde a gente não tenta não, aonde eu tento não generalizar, né, quando falamos de Brasil, apesar de ser em muitas falas, em muitos discursos ainda falando sobre inteligência artificial, as pessoas acabam generalizando os riscos e colocando todos os contextos como se fossem parecidos, né, tanto do uso como da implementação. Então, assim, falando dos riscos, né, do ponto de vista técnico, aí sempre pontuando, eu sou da ciência da computação, né? Eu não sou da ciência política, nem da sociologia, nem da filosofia, nem da antropologia, que a galera fica um pouco confusa e faz atravessamentos, porque realmente muitas coisas que eu trabalho
tem interseccionalidade com essas áreas. Só que eu sou da computação, então eu olho o código todo dia, eu mexo em código todo dia, eu repenso o código todo dia, né? Refatoro o código todo dia. Então, diante dessa vivência e dessa experiência mais, né, técnica, eu visualizo que nós estamos em um momento bem complexo para situar risco, para conseguir diferenciar risco de limitação, tá? Então, o risco que é visível e que eu já trabalhei muito com isso, que é o do reconhecimento facial, por ele já carregar historicamente, né, dados e as técnicas e estatísticas para analisar o rosto, para identificar o rosto, com um viés eugenista. Então, assim, isso não é a Nina Dora que está falando, isso são materiais que já estão postos, evidências que já foram provadas e que está na nossa literatura científica. Então, você tem aí um dos principais percursores da eugenia no século XIX, o Francis Galton, ele era da estatística, tá? Então, antes dele, muito antes dele, teve Platão com as suas colocações, com as suas reflexões, que também levava para um encaminhamento mais eugenista, uma visão mais eugenista do mundo. Conforme esse conhecimento foi perpassando de um para o outro, chega na estatística. Então, assim, quando nós pontuamos isso para o reconhecimento facial como um risco, não é um risco do uso somente, é que em sua implementação há esse histórico. Então, nós precisamos pensar isso. Isso não pode ser pensado só do ponto de vista da sociologia ou só do ponto de vista do direito. Isso precisa ser pensado na computação. Então, por isso que eu sempre tento diferenciar para as pessoas o que é risco. Limitação técnica, né, que é o que eu posso falar, é o que, de fato, a gente tem trabalhado para tentar chegar a uma problemática um pouco mais clara da importância de você entender que a tecnologia, a inteligência artificial é um campo vasto. O que tem gerado mais burburinho está dentro de aprendizagem de máquina, então está dentro de uma das sub-áreas da inteligência artificial, e que apresenta limitações porque ela está em construção. Então, se a gente consegue entender a diferença de risco para a limitação, acho que os pés fincam no chão, até para a gente conseguir fazer o debate de regulação que está acontecendo no Brasil. Aí, no contexto do Brasil, eu acho que nós estamos ainda nessa grande confusão, apesar de alguns avanços, mas nós estamos ainda nessa grande confusão de diferenciar o que é risco e o que é limitação. E aí tem artigos meus que eu já externalizei, acho que é importante as pessoas pontuarem, não deixar solto de onde está vindo essas reflexões, esses estudos, porque tem pesquisadores no Brasil estudando sobre isso. Então, no caso do Brasil, acho que nós estamos perdidos em relação à diferença de risco e limitação tecnológica, tá? Porque limitação tecnológica, limitações tecnológicas, eu trabalho desde que eu entrei na tecnologia com 17 anos, eu estou com 28 anos hoje. Então, assim, trabalhar com incertezas e com limitações faz parte da ciência e faz parte do desenvolvimento tecnológico, de trabalhar com tecnologia. Então, acho que no Brasil nós ainda estamos confusos com essas distinções que precisam ser feitas. Em relação à regulação, eu realmente acredito que ainda falta participação social nas discussões de tomada de decisão, e aí, quando eu falo isso, eu não estou falando em questão de governo, mas nessa discussão da regulação, falta as pessoas que são impactadas e, ao mesmo tempo, estão desenvolvendo essas ferramentas. Então, eu acredito que a gente ainda tem um gap de participação, mas nós temos uma oportunidade de utilizar os diferentes contextos do Brasil para conseguir formular cenários concretos, problemáticos e cenários concretos que possam vir a dar certo no uso de inteligência artificial. Obrigada por esse panorama e também por trazer esse entendimento, né, de que a participação social é essencial e também um entendimento mais multidisciplinar, né, do que se trata. Não é só sobre os aspectos técnicos, mas também um entendimento que abrange outras áreas e também o nosso histórico, né, de onde vem tudo isso. Ainda nessa linha de direitos humanos, eu queria falar com você, Patrícia, sobre a questão de privacidade de dados, que também tem a ver com direitos humanos, né? Porque a ausência de controle sobre os nossos dados pode levar aí
a consequências como hipervigilância, discriminação e manipulação, né? Como o Brasil pode equilibrar a questão da proteção de dados com a inovação tecnológica em áreas como a inteligência artificial? Bem, Angélica, primeiro, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui no painel, né, com todos. Ouvir a Nina é sempre também um aprendizado. Acredito que vivemos a sociedade dos dados, né? Não vai ter como haver desenvolvimento tecnológico e, pensando em inteligência artificial, não há aprendizado de máquina sem acesso ao grande volume de dados. A questão é o que vamos, né, ou como fazer uso desses dados de uma forma ética, transparente, segura e dentro de princípios de não discriminação que já estão previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais, né? Essas premissas e princípios já estão na LGPD. Claro que a gente pode aprimorar, seja pensando num modelo horizontalizado, quando a gente pensa marco legal da IA, ou no modelo vertical, quando você pensa em criar regulamentações dentro daquelas aplicações setorizadas. Então, se você diz, se eu preciso utilizar uma base de dados para poder aperfeiçoar uma aplicação de reconhecimento facial específica, por exemplo, para autenticar para o setor bancário, então vamos dar ali ao Banco Central a possibilidade de regulamentar e delimitar, até pelo conhecimento mais técnico de um fiscalizador que já entende daquele setor específico. Se for para a área da saúde, para dar um outro exemplo, também setorizando. E o modelo não compromete o outro. Nada impede de você trazer esse formato híbrido, né? Você constrói princípios e conceitos no nível horizontal, que consegue ser aplicado a todos, e depois você verticaliza, porque bases de dados históricas vão refletir a sociedade, o nosso passado, e você não vai mudar o passado. Então, lógico que quando uma IA lê e aprende sobre tudo isso, se hoje ler e aprender sobre nossa convivência social nas interações de internet e mídia social, o que ela vai entender disso? Não quer dizer que um desenvolvedor não precisasse seguir o que a gente chamaria de uma ética robótica. Então, será que já deveríamos pensar numa disciplina, numa aula, para a formação dessas pessoas que vão ter que trabalhar com essa indústria, do que seria um código de ética robótico? Né? Só para dar alguns exemplos. Se somos criadores de criaturas, qual vai ser o caráter dessa criatura, pensando uma visão aristotélica? Ela não nasce sem propósito, não existe algoritmo neutro, todo algoritmo tem um propósito. Mas qual caráter eu confiro a ele? Ou seja, só para dar um exemplo, se não cabe ao ser humano alegar desconhecimento da lei, pode uma inteligência artificial aplicada a um carro inteligente que vai circular aqui em São Paulo, sair de fábrica, ou ser importado da China, sem conhecer o Código de Trânsito Nacional? Não pode. Então, não deveria, na regra, dizer que toda IA, se aplicada a um carro inteligente que venha circular aqui no Brasil, tem o dever de já conhecer a legislação de trânsito brasileira. Só que a gente vai passar um passo além, né? No final disso, a gente vai querer entender se eu vou ter um trem autônomo, ou se eu vou ter um caminhão autônomo ou um carro autônomo, como proprietário ou como usuário, talvez entender se a regra vai ser proteger sempre o passageiro ou salvar o maior número de vidas, ou um híbrido disso. Então, essas coisas que hoje, se eu estou dirigindo, eu fecho o olho e digo que Deus me salve, eu salve, decida quem salve. Né? Porque, às vezes, é isso que acontece numa situação de incidente. Mas, quando a gente vai para a computação, quando a IA começa a aprender e ela tem capacidade de machine learning, ela vai começar a entender se a regra for salve sempre o humano, seu usuário, mas num conflito salve o maior número de vidas. Se isso começa a ser uma regra do código, pode acontecer, e eu tenho que dar de transparência para essas decisões, para esse tipo de orientação, e eu vou pensar, bem, entro ali ou não, entro ali com o meu bebê, compraria aquele carro, não. Né? Tem muito a ver com uma questão de educação também, né? Para que as pessoas consigam refletir sobre isso. Exato. Que me traz para o ponto da desinformação, isso. Que é um dos motivos pelos quais a Secretaria de Políticas Digitais foi criada, né, João? Uhum. Fala um pouquinho para nós
o que tem sido feito pela secretaria, que é uma secretaria nova, né, o que tem sido feito nos últimos 10 meses de governo aí. Obrigado. Alô, alô. Obrigado, Angélica. Obrigado, Olívia, pelo convite. Prazer estar aqui com Nina, Patrícia, Armando. A secretaria foi criada justamente na virada do ano, olhando para a necessidade de o governo ter uma área que observe e tente incidir sobre os conflitos e os dilemas que, de certa maneira, combinam o ambiente informacional com o ambiente digital. Quando a gente chama de Secretaria de Políticas Digitais, parece que a gente fala do digital inteiro. Não é. O governo tem 19 áreas que cuidam do digital, mas tem essa secretaria específica na SECOM olhando para combate à desinformação, educação midiática, como é que você sustenta a sustentabilidade do jornalismo no ambiente digital e proteção de direitos individuais e coletivos neste ambiente informacional, nas redes sociais, nos espaços de troca, de sociabilidade. Vou dar um resumo de 4 coisas que acho que ilustram um pouco o que a gente está fazendo. Essa semana terminou a primeira... no final da semana passada foi a primeira Semana Brasileira de Educação Midiática. A gente está atuando junto com o MEC para provocar esse debate nas escolas e foram 403 atividades em 24 estados na primeira semana organizada. No ano que vem a gente quer triplicar esse número. Nós estamos falando de uma atividade em parceria com a Unesco, mas, na verdade, em parceria com várias secretarias estaduais e municipais e, de certa maneira, olhando para esses temas que a Patrícia traz, que, de certa maneira, quando a gente vai olhar para a inteligência artificial, nós estamos discutindo dilemas éticos, morais, filosóficos, né? Esse tipo de problema que ela coloca sobre mata o motorista, protege a vida de mais gente, ela é vamos dizer assim, um exemplo quase anedótico, mas de questões que são de fundo hiperfilosófico. O enfrentamento à desinformação, nossa percepção é que você não tem como fazer sem combinar um amplo leque de estratégias. Então, tem uma discussão de regulação. Vocês conhecem a discussão do PL de fake news, PL 2630, nós apoiamos, achamos que ele equilibra bem a discussão de liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, é um capítulo à parte. Nós acabamos de lançar, junto com o Ministério da Saúde, uma estratégia de desinformação em relação a vacinas, porque a gente acha que, para o governo aprender a mobilizar os seus recursos para enfrentamento à desinformação, a gente precisa de um caso concreto. E acho que o caso mais evidente e que afeta o direito dos brasileiros tem a ver com a vacinação. Então, a gente juntou com o Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, CGU, AGU e Ministério de Ciência e Tecnologia para dizer o que temos, qual é o instrumental que a gente tem à mão para poder enfrentar esse problema. Nós estamos também com uma consulta aberta em relação ao uso de tecnologias por crianças e adolescentes, na ideia de ouvir a sociedade até dia 23 de novembro, sobre em que medida a gente consegue trabalhar na linha do que a Olívia falou, né, sem reforçar nem as utopias nem as distopias, como é que a gente, ao mesmo tempo, garante um uso saudável e crítico das tecnologias e protege ou orienta profissionais de educação, de saúde, etc., para lidar de uma forma a proteger os direitos e a saúde de crianças e adolescentes no uso de tecnologia. Então, e são alguns exemplos do que a gente está fazendo, tem outras ações, mas, de certa maneira, enfrentando esses... eu diria, a nossa ideia é atrapalhar pouco e ajudar bastante. Não é fácil, porque você sabe que, às vezes, o governo resolve entrar e atrapalha, e tem vezes que ele acha que ele está ajudando e não está ajudando nada. Então, assim, o desafio de construir política pública, regulação nessa área, é você medir justamente para você ser útil para a sociedade, para quem é beneficiário da política, que são os cidadãos brasileiros, e conseguir proteger a inovação, garantir que você não esteja atrapalhando o empreendedor que está querendo só criar e inventar na sua área e precisa de alguma liberdade criativa nessa área. Sim, e é nesse ponto que eu queria tocar com o Armando. Armando, fala um pouquinho sobre como tem sido possível alinhar desenvolvimento econômico com inovação tecnológica. Bom, muito bom dia a todos e todas. Cumprimentar a Angélica Mari, Patrícia, João, a Nina. Agradecer a Olívia pelo convite para a gente estar aqui. Fazer minha autodescrição também, que eu acho que é importante para o pessoal com deficiência visual. Sou um homem branco, cabelos castanhos, curtos. Estou vestindo um terno azul, com camisa azul, sapatos pretos. E, bom, falar um pouquinho sobre as políticas econômicas que a gente tem na cidade de São Paulo atreladas à tecnologia, né? Hoje a gente tem aí, né, a gente está aqui também com muita gente que é da área de economia criativa, né, do setor cultural. Enfim, São Paulo hoje tem 690 mil pessoas trabalhando no setor de economia criativa, né? 10%
das pessoas trabalham no setor de economia criativa. E esse setor, né, atrelado à tecnologia, eles fazem com que São Paulo seja um grande hub, né, de tecnologias e do setor cultural, gastronômico, enfim, tecnológico. E a gente consegue fazer com que a gente faça políticas atreladas tanto do setor produtivo quanto do setor tecnológico. Muitas delas vêm no setor de empreendedorismo, né? Hoje a gente trabalha muito na frente de trabalho, empreendedorismo e qualificação profissional. Nesses setores, hoje a gente está falando sobre uma digitalização muito forte do setor de empreendedorismo, onde, por exemplo, na cidade de São Paulo, até 6, 7 anos atrás, demorava-se cerca de 43 dias para abrir uma empresa na cidade de São Paulo. Hoje, em 24 horas, a gente abre uma empresa. Tudo isso graças à tecnologia. Hoje a gente está aí com projetos dentro da Prefeitura de São Paulo. A gente tem uma Secretaria de Inovação e Tecnologia que, atrelada com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, ela consegue planejar políticas públicas voltadas para esse setor. Até acabei de voltar de um evento da Gartner nos Estados Unidos, onde a gente falava muito sobre inteligência artificial. E nesse evento se falava muito sobre segurança da inteligência artificial, né? O grande preocupação de quem está mexendo com inteligência artificial é a área de segurança, que é uma das grandes preocupações que a gente tem na Prefeitura de São Paulo com os dados e as informações do cidadão. Inclusive, no projeto Smart Sampa, isso tem sido considerado? Exatamente. O Smart Sampa está na Secretaria de Segurança Urbana, né? Então, não é da nossa secretaria, mas ele também está com essa preocupação. Tanto é que teve até um pedido de retomada da licitação, que foi refeita, e eu acho que está nos trâmites finais agora para a implantação. E, dentro disso, tem toda uma política de transformação digital e de segurança de dados junto com a Corregedoria da cidade de São Paulo. Isso faz com que a gente tenha uma grande preocupação com essa questão dos dados, né, como a própria Nina estava falando, com o que você está colocando, com a segurança do dado que a Prefeitura tem para com o cidadão, como que a gente tem esse dado, o que a gente vai fazer com esse dado, como que a gente vai passar esse dado, qual é a autorização que o cidadão dá para o setor público utilizar esse dado, né, dentro do parâmetro da LGPD, e faz com que a gente consiga planejar outras vertentes, como, por exemplo, na área de emprego, né, onde a gente tem um portal onde a gente faz intermediação de mão de obra, né, inclusive em parceria com o Ministério do Trabalho, onde a gente usa a Redcine, e hoje a gente tem no portal do CAT, que inclusive a gente está com a van do CAT aqui fora hoje também, que a gente faz essa intermediação de mão de obra. Buscamos vagas de emprego em empresas privadas e oferecemos para o cidadão que está em busca de emprego. Só de fazer uma transformação digital, de não ser balcão, onde a pessoa vai fisicamente até o balcão da prefeitura buscar um emprego, e sim fazer isso de uma forma online, da casa dela, a gente teve um aumento de 418% de pessoas buscando esse tipo de serviço. São transformações que você vai fazendo em que a gente consegue, por meio da tecnologia, facilitar a vida do cidadão, economizar o tempo dele, economizar recursos, tanto da própria prefeitura, do próprio governo, quanto do próprio cidadão, que não vai precisar se deslocar. Sim, a gente vai melhorar a mobilidade da cidade, né? As pessoas não vão precisar ficar andando, trafegando, né? A gente está com a Nina aqui online, né? Vira a página, né, secretário? Exatamente. Eu queria tocar nesse ponto de qualificação com a Nina, que tem uma atuação muito forte nesse sentido, é uma apaixonada aí por educação. Nina, eu queria ter a sua perspectiva em relação a como você acredita que a educação em inteligência artificial pode ser mais inclusiva para os jovens brasileiros, de forma que mais gente consegue participar dessa terra prometida que é o setor de tecnologia, né? Para que todos participem e não só alguns. Obrigada, Angélica, pela pergunta. Acho que nos últimos anos... Deixa eu me ajeitar aqui na câmera, pronto. Acho que nos últimos anos nós tivemos um boom de projetos que começaram a ensinar programação, né? Tanto nas periferias, nas periferias, como a galera de São Paulo foca mais, mas nas favelas, nas comunidades. Então, você tem diversos projetos espalhados
né? Projetos que ganharam visibilidade, projetos que ainda não ganharam visibilidade, mas que estão nesse esforço de você conseguir fazer esse conhecimento da programação chegar em outros espaços que não sejam nos grandes centros urbanos ou nas grandes capitais. Para a inteligência artificial, muitos projetos têm tentado usar a mesma perspectiva, a mesma ação, né? Então, você pensa projetos de um grupo de pessoas, professores ou desenvolvedores ou entusiastas, né? É importante dizer que essas formações elas acontecem tanto no espaço formal como no espaço informal, mas de forma um pouco mais quantitativa, assim, no espaço informal do que no espaço formal. E na inteligência artificial estão tentando fazer essa mesma ação. Tivemos um boom recente, depois da pandemia, no final da pandemia para cá, de projetos ensinando e ensinando as pessoas a utilizar tecnologias emergentes como Bitcoin e blockchain, né? Então, assim, o boom da Web3 nas favelas, eu não sei como é que estão em todas as favelas dos estados, mas eu sei mais da região aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Tem muitos projetos e uma galera do criativo, só para eu não errar as funções ou como as pessoas se identificam nessas áreas, mas do criativo que começaram a utilizar, tá, tecnologias como do NFT para poder expressar a arte. Então, assim, a gente tem aí teve um avanço, sim, em espaços informais, tá, de tecnologias emergentes, como esta que eu citei para o criativo, mas nós ainda estamos tentando avançar com um debate um pouco mais formal de inteligência artificial. Nesse ponto, eu acredito que não possa ser igual ao que nós fizemos até agora na programação, que foi um foco muito no lógico, do raciocínio lógico, sendo mais precisa, um foco no ensino do raciocínio lógico, um foco no ensino de código, né, que é diferente ali da função do algoritmo. O algoritmo são instruções que o mais básico dele é o que nós realizamos dia a dia, então, independente da máquina, você pode estar realizando um algoritmo, e código é o que você consegue expressar numa linguagem qualquer, mas que possa ser executado somente via algum tipo de máquina, e no nosso caso a gente tem usado muito os computadores, né? Então, eu acho que tem que ser um pouco diferente, e para isso nós precisamos do suporte, sim, do ensino formal, do ensino básico, que eu chamo formal peço desculpas aos educadores, mas do ensino básico e ensino universitário. Falando da formação de computação, só para finalizar, por mais que seja visto como esse lugar de que, olha, aprenda a programar, vá para a área de computação que tem emprego garantido. Eu não sei bem as últimas estatísticas sobre a área de computação sobre algumas áreas da computação não mostram muito bem isso, tá, da formação, mas falando da nossa formação, é uma formação ainda muito engessada em você resolver problemas com uma noção de curto, médio prazo, né? E isso, para mim, é prejudicial para você, de fato, fazer uma jornada formativa na inteligência artificial, porque o desenvolvimento de produtos de IA, eles não podem ser caracterizados como produtos que vão gerar resultados muito rápidos, tá? Essa perspectiva, ela tá muito presente na estatística e ciência de dados, mas na computação, na inteligência artificial, nós precisamos ter os pés no chão de que alguns aspectos e conceitos demoram a ser executados. Só que nós tivemos aí mais de uma hibernação da área de inteligência artificial, tá? De 1956 até 92, nós tivemos diversas hibernações, assim, momentos que não tiveram tanto investimento como nós estamos tendo agora, de dinheiro mesmo, tá? Em produção de ferramenta, e que o foco estava na pesquisa. Então, muitos dos avanços desse período só estão trazendo resultados agora, como as próprias tecnologias relacionadas à imagem, identificação de rosto, as tecnologias de voz, tá? As tecnologias que conseguem, de certa forma, Essa, né, Nina?
É um momento de muita mudança, né? Exato. Você me desculpa te cortar, mas a gente precisa encaminhar esse painel para o final. Eu só queria tomar os últimos minutinhos aqui para fazer uma pergunta para o João e depois passar aí para os meus outros colegas de painel para dar o seu tweet final aí. João, muito se fala sobre a necessidade de uma política pública transversal que realmente posicione o Brasil como uma potência digital. Você mesmo falou que a tua secretaria abarca alguma coisa, mas não tudo, né? O que precisa acontecer para a gente ter essa política e fincar essa bandeira do Brasil no cenário digital global? O Brasil tem uma política, uma estratégia de transformação digital, mas que hoje ela é uma grande carta de intenções. Está sendo, neste momento, gestado o ambiente para retomar e rever essa política, discutir essa estratégia, vamos chamar assim, de sarrafo alto, em termos de inserção do Brasil no cenário internacional, discutir algumas questões que são comuns à inteligência artificial, é uma área que, no fundo, inclui pelo menos 6, 7 frentes de atuação de governo, ciência, tecnologia, comunicações, nós, a turma da justiça, enfim, e fazer com que, de certa maneira, essa revisão possa criar também os ambientes de interlocução com a sociedade. O governo sabe e afirma que a inteligência que pode ajudar o Brasil a chegar nesse sarrafo alto está distribuída na sociedade, não está dentro do governo. Quer dizer, o governo tem algumas cabeças interessantes e curiosas e que sabem pensar a forma de política pública. Mas se a gente quer jogar o sarrafo para cima, isso precisa ser feito em diálogo com a sociedade. Isso tem a ver com... O Conselhão já é um dos espaços de interlocução, mas precisa ir bastante além. Então, a minha expectativa é que, daqui até a virada do ano, a gente consiga formatar esse ambiente e dar visibilidade para essa discussão sobre a estratégia de transformação digital. Perfeito. Aguardamos ansiosamente aí. Armando, seu tweet sobre o que é preciso fazer para virar a chave aí do Brasil no cenário digital global. O nosso tempo ali já acabou, mas eu vou pedir já desculpa para a Olívia aí, já para a gente dar aqueles 5 minutos a mais protocolar aqui, para a gente poder finalizar. Mas eu acho que, pegando um pouquinho até do que a Nina e o João estavam falando aqui, por exemplo, no Brasil, tem aí um apagão de mão de obra no setor de tecnologia. A Brascom diz que são 170 mil vagas de emprego que não serão preenchidas porque não temos profissionais capacitados e qualificados. Só na cidade de São Paulo são cerca de 40 mil até 2028. E qual que é o esforço que é feito, inclusive, para fazer com que a gente combata esse mal, que é não ter profissionais qualificados no setor de tecnologia? Dar uma grande qualificação para a massa da população, sobretudo para quem mora na periferia, para quem não tem uma oportunidade de pagar um curso privado, e a gente trazer talentos da periferia para dentro desse setor, que é um setor que paga 2,2 vezes a mais do que a média salarial do Brasil. Então, toda uma jornada que está sendo feita de qualificação profissional dentro da cidade de São Paulo, junto com as principais empresas do Brasil, que tem, por meio de uma câmara temática, a gente entende, junto a eles, quais são os cursos, quais são as necessidades, a gente busca no mercado esses cursos, disponibiliza gratuitamente esses cursos, junto com acelerações e mentorias para startups também de tecnologia, sobretudo para startups de periferia, vocacionado numa seleção onde a gente privilegia quem é preto, quem é pardo, quem é pobre, quem está em vulnerabilidade, quem vive em áreas de risco, quem vive em favelas, para que a gente possa dar uma oportunidade e crescer mais no setor de tecnologia, sobretudo trazendo a base da pirâmide para cima da pirâmide, para que a gente possa ter uma igualdade e um desenvolvimento econômico mais equalizado na cidade de São Paulo. Obrigada, secretário. Eu acho que é importante o que você falou e acho que também é importante, tendo acompanhado aí iniciativas do poder público para trazer essas pessoas para o setor de tecnologia, também entender os contextos, né, em que elas se encontram, porque existem questões, para além de simplesmente dar um curso, existem questões estruturais aí que a gente precisa reconhecer e endereçar. Patrícia, seu tweet. Bem, primeiro, me desculpar que eu não fiz meu descritivo, né, mas agora, com pouco tempo, já vou para a conclusão. O Brasil tem que completar um ciclo de maturidade regulatório. Então, eu diria que a Lei de Proteção de Dados é para proteger, não é para proibir, né? Nós vivemos dados abertos
Então, é saber usar esse acesso a dados como estímulo do próprio governo para incentivar a inovação, mas, assim como sabemos fazer a lei, educar sobre a lei, fazer a campanha educativa que não aconteceu ainda em nível nacional e fiscalizar aqueles que não estejam cumprindo adequadamente para incentivar, então, esse cumprimento. Assim, a gente vai ter um processo de estimular um Brasil digital competitivo, saudável, ético, seguro, que vai levar esse tema, com certeza, para essa sala de aula robótica, que a Nina vai ajudar aí também a construir. Então, a gente faz a lei lá, mas ela depois não chega no dia a dia do cidadão. Sim, e também, no ponto de proteção de dados, dar mais recursos para a NPD, Sim, né, que atua com um corpo diminuto para milhares de solicitações também e mais recursos para fiscalizar e responsabilizar, né, quem infringe a lei. Sim, para cumprir com a missão, né? Sim. Sem orçamento, a gente não alcança isso, é importante. Acho que todos, né? Tudo que foi falado aqui é fundamental, mas acho que a gente tem que fechar o ciclo, né? O Brasil é excepcional, né? Um país legalista, faz excelentes leis, mas a gente faz a lei, educa sobre a lei, fiscaliza sobre a lei e atualiza a lei depois para ela não sofrer obsolescência, né? Ainda mais nesse ritmo de mudança tecnológica, por isso que sandbox regulatório hoje em dia é tão importante e essas medidas de autorregulação regulada. A gente já tem usado muitas ferramentas, como, por exemplo, a proximidade de sociedade civil e os setores produtivos, né? Eu não vejo nenhuma crítica de conselhos terem essa proximidade dos setores que são os produtivos para que a gente possa ouvir como que essas tecnologias são realmente usadas na prática para que a legislação seja eficiente e contribua para o desenvolvimento econômico e social. Acho que estamos aqui para fazer o Brasil crescer. Com certeza. Nina, suas considerações finais aí, o que você quer ver para o Brasil realmente virar a chave aí no cenário digital global? Bom, obrigada, galera, mais uma vez pelo convite. Foi ótimo aí no espaço de tempo que nós tivemos para conversar sobre esse tema. E eu espero que a gente consiga avançar. Eu sei que tem diversas agendas, mas nós precisamos avançar na agenda de acesso, que o acesso não significa só distribuição e redistribuição de internet. O acesso significa, de fato, fazer as pessoas transitarem entre o ciberespaço e o espaço que nós dividimos aí enquanto cidadãos diariamente. Então, acho que toda a discussão que nós estamos fazendo aqui é importante, mas ela passa por esse acesso a esse ciberespaço que não pode ser só sintetizado ou resumido em acesso à internet. Obrigada. Nina, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Armando. Obrigada, João. E obrigada a vocês por acompanharem. É isso, gente. Obrigada.